Oi, você deve se lembrar que na teleaula passada nós vimos o calço regulável e as diversas formas pelas quais ele pode ser representado em desenho técnico. Mas será que você lembra que nós deixamos para a teleaula de hoje a leitura e a interpretação dos desenhos de cada um de seus componentes? Nessa teleaula, você vai acompanhar a leitura e a interpretação de desenhos de peças a serem fabricadas. Para isso, vamos estudar os componentes do calço regulável. Então vamos lá que a teleaula de hoje está começando. Pronto, Miguel. Agora já dá para analisar o desenho da base do calço regulável. Ótimo. E com isso vai dar para a gente analisar bem os detalhes desse componente. Antes de mais nada, repare que a base está representada em duas vistas. A vista frontal e a vista lateral esquerda, que está representada em corte. Isso está indicado por essas áreas achuradas aqui. Se você prestar bastante atenção nessas duas vistas, vai conseguir interpretar todos os elementos desse componente. O rasgo centralizado, o furo retangular e o furo passante. As cotas básicas da base são largura de 20 milímetros, altura de 70 milímetros e comprimento de 50 milímetros. Os valores das cotas básicas são tomados como referência para determinar as dimensões do material necessário para fazer a base. Ô Silva, aqui nessa lista de peças estão as dimensões necessárias para a execução da base. Nela dá para ver que o material que vai ser usado na base é o aço ABNT 1010-1020, com as dimensões 25,4 décimos de milímetro por 76,5 décimo de milímetros por 55 milímetros. E este símbolo indica que o aço é de seção retangular. Então, já que você sabe tudo sobre o material da base, nós podemos então tratar dos elementos dessa peça. As cotas do rasgo passante são comprimento de 30 milímetros, profundidade de 30 milímetros e largura de 20 milímetros. Mas pelo que está escrito aqui, a cota do comprimento é tolerada, quer dizer 30H7. É porque ela deve se ajustar à cota correspondente 30G6 do bloco IV. Ô Tito, você se lembra das tolerâncias dimensionais ABNT-ISO? Lembro. Pois então, a tolerância ABNT-H7 se refere ao sistema furo único que corresponde à mecânica de qualidade precisa. E para conseguir de fato uma mecânica de qualidade precisa, o melhor mesmo é seguir todas as indicações do desenho técnico. Aqui, por exemplo, o desenho informa que as superfícies laterais do rasgo devem ser sempre paralelos entre si. Como é que você sabe disso, Caio? É por causa da simbologia de tolerância geométrica que aparece nas duas vistas. Realmente, na vista frontal, você tem essa indicação que se refere às tolerâncias de paralelismo. Isso significa que as superfícies laterais internas do rasgo devem ser paralelas entre si com desvio aceitável de até 1 décimo de milímetro. E as superfícies externas da base por onde vai correr o bloco em V também devem ser paralelas entre si por uma extensão de 30 milímetros. Por isso, essa indicação de tolerância de paralelismo na vista lateral esquerda. Mas além de estarem paralelas entre si, as superfícies externas devem estar perpendiculares às laterais internas do rasgo. E isso está dito no desenho. Olha aqui. Está bem aqui a indicação de tolerância na vista lateral esquerda. E aqui, olha, esse símbolo indica que as faces laterais internas do rasgo foram tomadas como referência para a determinação da tolerância de perpendicularismo. E agora vamos ver as cotas de dimensionamento do furo retangular. Comprimento de 30 milímetros. Altura, 10 milímetros. E a largura, de 20 milímetros. E veja que a altura do furo, olha, recebeu tolerância ABNT ISO H7. Bom, agora só falta analisar o último elemento da base, que é o furo redondo.
E você sabe reconhecer a forma redonda do furo? Você tá tirando uma na minha cara, Silva? É claro que eu sei que ela é reconhecida por este símbolo aqui, ó, de diâmetro. Neste caso, é de 10 milímetros e apresenta a tolerância H7. Agora, como a localização do furo redondo fica definida por esta linha de simetria, não há necessidade de cotas de localização desse furo. E o acabamento geral da peça é obtido através da fresagem. A classe de rugosidade válida para todas as superfícies é N8. Para completar de vez a interpretação do desenho de componentes da base, só falta ver que o afastamento geral das cotas não toleradas é de mais ou menos 1/10 de milímetro e que o desenho foi realizado em escala natural, ou seja, 1:1 no primeiro diedro. Bom, Silva, já estamos prontos para os próximos componentes. Ótimo. Agora já podemos interpretar o desenho do componente bloco V, que é a peça 2. Ele está representado em 3 vistas. Vamos começar pela interpretação da vista lateral esquerda, que é representada em corte. A indicação do plano de corte não foi representada em nenhuma das outras 2 vistas, porque a sua localização já é clara. Essa peça tem 4 elementos. Um rasgo em V, passante, um rasgo em T, passante, e 2 rasgos retangulares paralelos. E as dimensões básicas dessa peça são comprimento de 42 milímetros, altura de 30 milímetros e largura de 30 milímetros. Bom, agora que o pessoal já viu as dimensões básicas do bloco em V, bem que a gente podia procurar saber de que material a peça deve ser feita. Tem razão. Para isso, vamos dar uma olhada aqui na legenda. Nela, a gente já fica sabendo que o material para a fabricação dessa peça é o ferro fundido de seção quadrada, como indica este símbolo aqui. E as dimensões da barra de ferro são 35 milímetros por 35 milímetros por 48 milímetros. Bom, então agora a gente já pode analisar cada um dos elementos do bloco. Vamos lá? Repare que as medidas do rasgo em V estão indicadas na vista frontal. Essa aqui, olha. E são 2 milímetros, 11 milímetros, 20 milímetros e 90 graus. E aqui, olha, na vista lateral esquerda, está indicado o comprimento do rasgo, que vale 30 milímetros. Agora note que a linha de simetria que atravessa as vistas frontal e superior dispensa a indicação de cotas de localização do rasgo em V. Já as medidas do rasgo em T estão indicadas na vista frontal e são 3 milímetros, 7 milímetros, 16 milímetros e 11 milímetros. E a cota 30, na vista lateral esquerda, completa as informações sobre o tamanho do rasgo em T. A localização do rasgo em T é dada pela linha de simetria. Muito bem, agora só fica faltando a gente saber quais são as medidas dos rasgos retangulares paralelos desse bloco em V. Bom, deixa essa comigo, ó. Estas são as medidas dos rasgos retangulares paralelos, 20 milímetros e 30 milímetros. E a localização dos rasgos paralelos é dada pela cota 5. E olha uma coisa aqui, Tito. Apesar das profundidades dos rasgos não aparecerem diretamente cotadas, suas cotas podem ser encontradas a partir da cota 30G6, aqui na vista superior. Já sei, essa cota aparece com tolerância ABNT ISO G6, porque se refere ao elemento que se ajusta diretamente com a cota 30H7 do rasgo da base. É isso mesmo, Tito. A tolerância de furo H combinada com a tolerância G de eixo produz um ajuste deslizante justo. A largura dos rasgos paralelos, que é 20H7, também é tolerada. Isso porque essa superfície se ajusta com a lateral da base 20G6. É que o deslizamento do bloco em V na base do cálcio regulável depende da precisão do paralelismo e do perpendicularismo das superfícies que se ajustam. Não é por isso que foram indicados com estes símbolos as tolerâncias de posição na vista superior? Exatamente. E agora, só para arrematar,
vale a pena observar essa inscrição, que indica que o acabamento geral da peça corresponde à classe de rugosidade N8. Esse acabamento é obtido pela operação de fresagem. E só para as cotas não toleradas, vale o afastamento geral igual a 0,1. Pronto, agora já dá para analisar o terceiro componente do cálcio regulável, que é o parafuso. Observe que o parafuso está desenhado nas vistas frontal e especial, sendo que as duas estão representadas em escala natural. Bom, na legenda, a gente vê que o material para a confecção do parafuso é o aço ABNT 1010-1020, com 19 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento. Então agora vamos passar as medidas do parafuso. O diâmetro externo é de 10 milímetros. O comprimento total, 46 milímetros. E o comprimento da parte roscada, 32 milímetros. A altura da cabeça, de 2,5 milímetros. E a distância das faces paralelas da cabeça é de 15 milímetros e o diâmetro da cabeça é de 18 milímetros. Como você já deve ter visto, a cabeça do parafuso não tem a forma de círculo completo. Ela apresenta duas faces paralelas planas. Inclusive, o símbolo indicativo de superfície plana derivada de superfície cilíndrica, representado na vista frontal, reforça esta interpretação. Agora, observe aqui a especificação da rosca. Isso quer dizer que o parafuso deverá ter rosca métrica fina ABNT ISO com 10 milímetros de diâmetro e 1,25 mm de passo. Agora, o acabamento geral do parafuso corresponde à classe de rugosidade N8. Titã, isso quer dizer que todas as superfícies da peça terão o mesmo tipo de acabamento. Só a parte não roscada do corpo do parafuso, que se ajusta ao furo redondo da base, recebeu a tolerância dimensional F7. E para as demais cotas, vale a indicação de afastamento geral, mais ou menos 0,1 décimos de milímetros. Titão, você sabe que a cabeça do parafuso se encaixa no rasgo em T do bloco em V, não sabe? E daí? Daí, só que não existe a tolerância das medidas da cabeça do parafuso e do rasgo, porque a folga é acentuada. É interessante reparar que o conjunto parafuso e porca, além de servir de fixação para o bloco V, ele também serve como elemento de transmissão de movimento. Já que o conjunto parafuso-porca funciona como elemento de transmissão, que tal a gente dar uma olhada na representação da porca? Eu acho ótimo. Afinal, esse aí não é o quarto e último componente de cálcio regulável? É sim, Caio. Vamos começar analisando as estrias da porca. E o que são estrias? Olha aqui. São sulcos, arestas ou caneluras feitas na superfície de uma peça usinada. Então essa peça tem 12 estrias. Mas e as medidas da peça? Bom, as medidas da porca são diâmetro externo de 28 milímetros, altura da porca de 10 milímetros. As medidas do chanfro são 2 a 45 graus. O ângulo de centro a centro das estrias é de 30 graus e o diâmetro externo da rosca é de 10 milímetros. Pera aí, Ananias. Por que a altura da porca foi tolerada com tolerância ABNT ISO? Ora, Caio, porque a porca se encaixa no furo retangular que tem a mesma dimensão nominal, também tolerada H7. Como é que eu vou esquecer isso? Então, se prepara que agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou a representação dos componentes do cálcio regulável e ainda praticou a leitura dos desenhos técnicos da base, do bloco em V, do parafuso e da porca. Bom, agora que você já estudou a representação dos componentes do cálcio regulável, você já pode praticar sozinho. E o seu livro de estudos traz mais exercícios para você ficar sempre afiado. Bom, mas olha, é melhor você praticar logo, porque na próxima teleaula tem mais, hein? Até lá! Tchau!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.